Olá, queridos. Que bom que nós estamos juntos novamente, que bom que você está aqui com a sua família e para mim é um privilégio passar esses estudos para você. Principalmente esses estudos dessa segunda fase, porque eles vão dar um aprofundamento muito maior, vão nos ensinar algumas coisas. O de hoje, por exemplo, eu gostaria que pela graça e poder de Deus, o Espírito Santo estivesse conosco. Ele vai ser um estudo mais longo, no entanto muito elucidativo, muito explicativo, para nos fazer entender o que precisamos saber após entender para onde vão as pessoas quando morrem. Fecha seus olhos porque vamos orar agora. Santo Deus e amado Pai, obrigada por tua palavra e as verdades descritas nela. Nós te agradecemos e rogamos a ti que na beleza da tua santidade não nos permita estar sozinhos nessa responsabilidade. Eu sei que o Senhor, o maior desejo que tem é estar conosco. Abençoa-nos com teu Espírito agora para entendermos a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que daqui em diante os sinais da volta de Jesus vão ser cada dia mais frequentes. Todos os dias teremos mais detalhes provando que o nosso Jesus está às portas. Mas o que vai acontecer neste dia que Jesus voltar? No dia que Jesus voltar, o mundo vai estar num caos terrível. Tudo isso que está acontecendo agora é só um preparo para situações mais difíceis que ainda virão. Como nós estudamos, agora estamos passando o princípio das dores. E então, o último momento da história da Terra, um pouquinho antes da volta de Jesus, serão as 7 pragas. E após as 7 pragas, Jesus aparece no céu. Eu ainda vou te dar a descrição exata de como vai ser isso, porque com os estudos mais profundos você vai entender como vai ser no dia da volta de Jesus. Mas eu preciso comentar com você um acontecimento agora do dia da volta de Jesus. Primeiro, Jesus Cristo, quando estiver chegando, ele nunca mais vai pisar nessa terra. Ele vai ficar numa nuvem ali em cima. E todo olho vai ver. Jesus virá com as nuvens e todo olho o verá. E então dali da nuvem, ele então chamará os justos que estão dormindo no pó da terra para que ressuscitem. E então os justos hão de ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Lembra que nós estudamos isso? E então iremos encontrar com Jesus nos ares. Após este momento, os ímpios todos morrerão. Abra bem seu ouvido agora. Os únicos seres que ficarão nesta terra vivos será Satanás e seus anjos durante 1000 anos. Isso mesmo que você ouviu, 1000 anos. Durante 1000 anos ficarão aqui. Só que quando Jesus subir conosco, essa terra não terá mais luz. É isso que você está ouvindo, durante 1000 anos. As cidades desoladas, todas elas derrubadas diante da face do Senhor. Nenhuma pessoa aqui, olha, os justos estão no céu e os ímpios terão morrido. Então Satanás não terá quem tentar. E por isso será chamado como se ele estivesse preso aqui, preso pelas circunstâncias. Ninguém para tentar. E ele vai ter tempo de pensar durante 1000 anos. Mas isso não significa que ele vai se arrepender de forma alguma. Durante esse tempo de 1000 anos, nós estaremos no céu com o Senhor, fazendo um julgamento. Julgamento de quem? Dos ímpios. Por quê? Para ver se Deus estava certo em não querer levá-los. Como assim? Os ímpios já estão julgados. Te assusta o que eu vou te dizer. Na verdade, todos nós nascemos numa miséria sem fim. Quando você aceita Jesus é que sua condição muda. Quem não aceita Jesus continua na miséria da própria condição natural, que é de condenação. Você entendeu isso ou não? Aceitar Jesus é o que a gente precisa. Todos nós nascemos em condenação. Quando aceitamos Jesus, nossa condição muda. Então somos considerados justificados por Jesus. Mas aqueles que não aceitam Jesus, que querem viver sua vida dissoluta, que querem continuar nas práticas da vida errada, estas pessoas não irão com Jesus. Portanto, elas já estão julgadas, já estão condenadas. Mas quando chegarmos no céu, vamos abrir os livros e vamos entender por que elas não estão lá. Durante 1000 anos teremos esse trabalho no céu. Por que eu estou demorando para fazer isso? Porque cada palavra do que eu estou dizendo, eu vou provar na palavra hoje, na palavra de Deus, para que você entenda. Depois de 1000 anos, o Senhor Jesus então voltará nas nuvens dos céus novamente, só que agora não só com os anjos, vai voltar conosco e a cidade santa descerá. E esta terra onde Jesus morreu, viveu sua vida santa, ressuscitou sua ressurreição santa e vitoriosa, nesta terra será o centro do universo. O Senhor Deus trará a cidade santa para cá.
E quando ele estiver chegando à cidade santa, que se erradicará do mesmo local onde Jesus subiu depois da ressurreição, o Monte das Oliveiras vai se quebrar em dois, e a cidade santa descerá e os justos entrarão nela. Os justos que subiram com Jesus 1000 anos antes, entendeu isso? E nesta hora o Senhor vai ressuscitar os ímpios. E os ímpios ressuscitados, olha que coisa interessante, na hora que ele estiver descendo, ele vai ressuscitar. E os ímpios vão enxergar aquela cidade santa descendo e se erradicando em cima do Monte das Oliveiras. E quando os ímpios ressuscitarem, eles vão ver a cidade santa e Satanás, então agora se sentirá solto da sua prisão, porque agora ele tem a quem tentar, vai fazer com que estes ímpios rodeiem a cidade querida para tentar assaltar a cidade. Então descerá fogo do céu e os consumirá. Aí então os ímpios se tornarão cinzas debaixo dos nossos pés, como eu estudei com você nestes estudos passados sobre a morte. E então o Senhor Deus refará esse planeta diante dos nossos olhos. Diante dos seus olhos e dos meus olhos, o Senhor dirá novamente, haja luz. O Senhor dirá que apareça a relva e então nós vamos ver a criação toda novamente. Você e eu vamos ver isso. Vamos a esse estudo? Vamos lá, porque ele é um pouco longo hoje, mas eu preciso que você entenda toda essa situação. Vamos lá. Que texto apresenta na Bíblia positivamente essa história de milênio? Que texto fala sobre isso? Apocalipse 20. Corre lá. Vamos? Pegue a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, e o verso que nós temos para estudar é o Apocalipse 20, verso 4. Olha o que diz aqui. Vi tronos, e aos que se assentavam sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Olha que interessante. Lembra que eu te falei que nós iremos julgar lá no céu? Avante, ó. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam sinal na testa, nem nas mãos. Opa, peraí. Tem uma tal de besta, tem um número da besta, tem a imagem da besta. Tudo isso você vai entender ainda dentro dessa série de estudos. Avante. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Opa! Então aqui é onde a Bíblia fala de 1000 anos ou milênio. Tá bom? Apocalipse 20, verso 4. A quem julgarão os santos? Quando São Paulo comenta isso. Quer dizer que Paulo também fala, claro, não é só João que fala, que viu tronos, na visão de João, ele viu tronos e assentado sobre esse tronos pessoas julgando. Almas são pessoas vivas, lembra? Pessoas que venceram a besta, venceram a imagem da besta, eles estavam julgando no céu. Quem eram estas? Vamos lá. 1 Coríntios 6, corre lá na sua Bíblia em 1 Coríntios 6. É muito sério que você acompanhe e que você tenha know-how para você poder explicar para as pessoas. 1 Coríntios capítulo 6, e o que diz aqui, verso 1 a 3. Leia junto comigo para você ver que realmente vamos julgar os justos, as pessoas que forem com Jesus, vão julgar com ele. Olha o que diz. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? É do verso 1 em diante que eu estou lendo. Verso 2 agora. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar até os anjos? Que anjos? Os anjos de Satanás e o próprio Satanás. Nós vamos julgá-los também. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então você entendeu que vamos ter que julgar quando subirmos ao céu? Claramente, vamos julgar até os anjos. Destas passagens da Escritura, depreende-se claramente que os santos de todos os tempos cooperarão com Cristo na obra de juízo durante o milênio. Veja, já você vai entender quando nós estudarmos sobre o juízo, que há juízo antes da volta de Jesus, um julgamento antes, um julgamento durante o milênio e um julgamento depois que Jesus vem. Você vai entender quais são esses 3 tipos de julgamento, tá bom? Então o juízo que faremos no céu é juízo de comprovação, para ver por que é que essas pessoas não estão no céu. Olha outra pergunta agora, olha. Sobre que profecia foi que Paulo se baseou para dizer que vamos julgar quando formos para o céu? Sobre que profecia? Vai lá em Daniel capítulo 7. É muito interessante ver que todas as pessoas que escreveram na Bíblia, elas usaram o Velho Testamento para tirar as suas conclusões. Paulo, ao falar que vamos julgar no céu, estava usando que parte da Bíblia? Daniel 7, verso 21 e 22. Olha o que diz aqui. Presta atenção.
Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra o santo e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Peraí, os santos do Altíssimo receberam o juízo da mão do próprio Deus? Sim, haveremos de julgar. Lá em Daniel já dizia sobre isso. Que mais? Agora, quantas ressurreições haverá? Isso é interessante. Quantas ressurreições haverá? São João 5. Vamos ver isso daqui sendo falado da boca de alguém que entendia muito bem sobre as coisas do céu. São João 5, verso 28 e 29 diz assim. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticam o mal para a ressurreição da condenação. Quantas ressurreições? 2. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos justos só no dia da volta de Jesus. E a dos ímpios? Só depois do milênio. Vamos confirmar isso. Agora vamos ver. Que classe participa... Desculpa. Que classe participa da primeira ressurreição? Apocalipse 20... Vai lá para Apocalipse, capítulo 20. Você viu que é um pouco aqui e um pouco ali, né? Apocalipse 20, verso 6 diz assim. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Amém, queridos? Então, quem faz parte na primeira ressurreição? Pode falar com a sua própria voz. Os santos. Muito bem. Quando Cristo vier, que fará ele com os santos? São João 14, verso 3. Olha, gente, é Jesus falando novamente que isso vai dar para nós muita clareza. São João 14, verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Noutras palavras, Cristo os levará para o céu para ali viverem e reinarem com ele durante 1000 anos. Agora, onde em visão João viu os santos? Apocalipse 7, verso 9. Vamos ver João dizendo aonde ele tinha visto os santos. Em que lugar nas visões de João ele enxergou estes santos que Jesus disse que ia levar? Apocalipse 7, vamos lá? Verso 9 diz assim: Depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas de vitória na mão. Olha que coisa linda, com palmas na mão. Então eu te pergunto, aonde foi que João os viu? Diante do trono. Isso era no céu, tá bom? Então ele viu essa grande multidão. Veja aqui, ó. Este texto mostra claramente que os justos são todos levados para o céu logo após a primeira ressurreição. Isto está de acordo com as palavras de Cristo em São João 14, de 1 a 3, onde ele diz o quê? Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Tá claro para você? Bem certo. E ainda em São João 13, 36... Jesus disse assim, Pedro quis acompanhar Jesus aí aquelas mansões, mas Jesus disse, para onde eu vou, vós não podeis seguir-me agora, mas depois me seguirás. São João 13, 36. Isto esclarece que quando Jesus voltar à terra para receber seu povo, ele os levará para a casa de seu Pai no céu. Outra pergunta, que acontecerá aos ímpios vivos quando Cristo vier? Ímpios vivos quando Cristo vier. Bom, vai ter duas classes de pessoas aqui, quando Jesus vier. Os justos e os ímpios. Os justos vão embora com Jesus. E os ímpios? Vai acontecer o que com eles? Lucas 17, vamos lá. Lucas 17, vamos ver aqui. Novamente nós temos uma informação dada pelo próprio Jesus. Lucas 17, verso 26 a 30, diz assim. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, fogo e enxofre, e os consumiu a todos.
Agora o verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que vai acontecer no dia que o Filho do Homem se manifestar? Fogo e enxofre virá sobre os ímpios. Serão exterminados. E a terra vai ficar como? Qual descrição foi dada pelo profeta Jeremias? Vai em Jeremias, por favor. Dá uma observadinha o que foi que Jeremias disse, que viu aqui na terra, neste tempo. Jeremias capítulo 4, ele teve uma visão sobre a terra durante esse tempo do milênio, quando todos estiverem no céu, tá certo? Todo mundo foi embora daqui e os ímpios morreram. Agora vejam qual foi a descrição de Jeremias sobre esse momento. Jeremias capítulo 4, verso 23 em diante. Olha o que ele diz. Observei a terra e vi que estava assolada e vazia, também os céus e não tinham a sua luz. Observei os montes e vi que tremiam, também todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto e todas as cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Como é que a terra vai estar sem uma única pessoa, as cidades todas derrubadas, tudo em miséria? Aqui não vai ter luz durante o milênio. Foi isso que Jeremias enxergou. Foi o que eu tinha comentado com você antes, não era? Agora observe, olha bem. Por ocasião da vinda de Cristo, a terra estará reduzida a um estado caótico, um montão de ruínas. Por quê? Porque vai acontecer um sofrimento tremendo ainda aqui. Todas as cidades serão derrubadas. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu sei que eu tenho que pensar muito bem no que eu falo para você, para não te assustar demais. Mas estas coisas vão acontecer e você tem que saber. Sim, as cidades serão derrubadas. As cidades serão transformadas a um montão de ruínas. O céu terá desaparecido como um rolo que é enrolado. As montanhas estarão removidas de seus lugares e a terra ficará em um estado de escuridão, terror, desolação e deserto. Eu quero que você olhe Isaías 24, 1 e 2, Apocalipse 6, de 14 a 17. Isso é só um adendo para você procurar. O que Isaías diz que acontecerá com os ímpios nessa ocasião? Vai no livro de Isaías, rapidinho, Isaías capítulo 24, vamos ver o que Isaías também falou a respeito deste momento. Isaías 24, do verso 21 em diante. Naquele dia o Senhor castigará no alto as potestades nos céus e embaixo os reis da terra. Serão amontoados como presos numa masmorra, serão encarcerados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Que coisa interessante. Olha só o que ele disse aqui. Agora tem mais um detalhe. Por quanto tempo Satanás ficará preso na terra? Porque na verdade, quando Apocalipse 20 diz assim que ele ficará preso durante 1000 anos, entendeu? Ficar preso. Mas que ele veio um grande anjo com uma cadeia e o prendeu. É uma cadeia de circunstâncias, porque Apocalipse é um livro profético. E quando fala que ele ficará preso é pela circunstância, porque não haverá quem tentar. Por quanto tempo ele ficará preso? Apocalipse 20, verso 1 em diante. Vamos lá. Vai em Apocalipse de volta, porque é um livro profético, e ele traz essa informação para que nós possamos ver. Diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, estou lendo o verso 1, e uma grande cadeia na mão. Quando no início do mundo foi falado sobre a terra, olha como é que começa Gênesis 1. Por que é preciso falar isso para você? Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Por que a terra era chamada de grande abismo? Porque não tinha ninguém aqui. E porque aqui estava tudo escuro, porque aqui estava tudo quebrado, tudo estourado, não tinha nada, não é? Aqui não tinha absolutamente nada, só tinha pedra. E Deus veio organizar a criação. Não foi isso? Olha como será a terra chamada novamente. Um abismo. Veja o Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um grande anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ela prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. O que isso significa? Como é um livro profético, deixa eu explicar para você. Esse é um símbolo, esta cadeia é um símbolo da situação em que Satanás vai ficar. Os justos vão ser levados para o céu na ocasião da volta de Jesus e por ocasião da vinda de Jesus, o próprio Jesus disse que vai exterminar os ímpios. Então Satanás não vai ter mais ninguém a quem tentar.
Ele vai se sentir preso aqui, ele vai ficar aqui durante 1000 anos. O milênio ele vai permanecer aqui com seus anjos, observando o que ele mesmo fez. A terra, o termo abismo de Gênesis 1:1, aqui empregado, aplica-se à terra em seu estado desolado, deserto, caótico, escuro e desabitado. Neste estado permanecerá ele durante 1000 anos. Esta será a tenebrosa prisão de Satanás durante este período, aqui por entre as ossadas dos ímpios mortos, e que sofreram a morte por ocasião da segunda vinda de Cristo, as cidades destruídas, os destroços e ruínas de toda a pompa e poder deste mundo, Satanás terá a oportunidade de refletir nos resultados de sua rebelião com Deus. Mas a profecia de Isaías diz, serão visitados depois de muitos dias. Foi isso que Isaías disse. Agora, uma outra pergunta. Veja só, os justos mortos serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda, lembra disso? Mas e os ímpios vão ressuscitar quando? Abra sua Bíblia em Apocalipse 20, verso 5. Olha, diz aqui. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição para eles. Entendeu isso? Então os ímpios só vão ressuscitar quando? Os ímpios, desde a época lá do primeiro que morreu nessa terra, o primeiro ímpio que morreu nessa terra, desde essa ocasião até quando, se são ímpios, até o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar na terra, eles vão ressuscitar quando? Só depois do milênio. Entendeu isso? Ok, vamos avante um pouquinho. Agora, observe bem, se os mortos não reviveram até os 1000 anos se completassem, veja essa explicação. Deduz-se daí que o começo e o fim do milênio são marcados por duas ressurreições. A primeira, dos justos, a segunda, dos ímpios. Avante. O termo milênio, que significa 1000 anos, compreende o tempo em que Satanás estará acorrentado pelas circunstâncias, né? E os homens ímpios e os anjos maus deverão ser julgados. Julgados como? No céu a gente vai olhar os livros de registros no céu. Fique de olho no estudo que eu vou dar para você só sobre o julgamento. Então vamos estar olhando estes livros de registro, porque toda vida é registrada, cada pensamento, cada ato, cada atitude. Esse período de 1000 anos é limitado por dois acontecimentos diferentes. Seu começo é marcado pela terminação da graça, o derramamento das 7 últimas pragas, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos justos mortos, e termina com a ressurreição dos ímpios e sua final destruição no lago de fogo. Eu queria te pedir uma coisa, observe bem o gráfico que eu vou colocar na tela agora. Observe este gráfico para que você possa entender. Esse gráfico nos ajuda a entender, olhe bem, os últimos acontecimentos da Terra. Agora você observa aqui, olha, com clareza, as 7 últimas pragas, Jesus voltando nas nuvens dos céus, ele ressuscitando os justos, e então depois disso ele levando a sua igreja para a nuvem, os justos vivos são então transformados, né, neste momento, o aniquilamento dos ímpios que não subirem com Jesus, o período de 1000 anos no céu, durante esse tempo de 1000 anos que vão estar no céu, depois Satanás é preso durante esse tempo de 1000 anos pelas circunstâncias. Após isso, então, são ressuscitados ímpios, a cidade santa desce do céu sobre o Monte das Oliveiras, e então são exterminados os ímpios. Você entendeu? E então começa a eternidade. Eu tenho ainda mais quatro perguntas. Que mudança vai ocorrer na situação de Satanás depois dos 1000 anos? Será que vai mudar alguma coisa em Satanás depois de 1000 anos? Apocalipse 20, verso 3. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouquinho de tempo. Sabe por que Satanás vai se sentir solto? Porque quando Jesus voltar lá depois do milênio com a cidade santa, ele vai ressuscitar os ímpios para que os ímpios vejam a quem eles rejeitaram. Então Satanás, se vendo com aquela multidão de gente, e você sabia que o próprio Satanás vai dizer que foi ele que ressuscitou todos os ímpios de todas as eras? E diz que a multidão de perdidos serão como a areia do mar. Sabia disso? Como a areia do mar, uma multidão. Dá uma olhada aqui, ó. Veja só. O verso 7 de Apocalipse 20.
Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Sairá enganar as 4 nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, na fim de ajuntá-los para a batalha. Irmãos, é gente para não acabar mais. Imagina, todos os ímpios de todas as eras ressuscitam na mesma hora, aquela multidão de gente. E Satanás então diz que como a areia do mar é gente demais fervilhando nessa terra. A multidão de ímpios, ele vai dizer inclusive que foi ele que os ressuscitou. Foi ele que deu vida a eles. E eles, os ímpios vão ressuscitar diferente dos justos. Você sabia que os justos vão ressuscitar com a louçania da beleza, com a juventude no seu corpo? Quem morreu doente acorda bem, que acorda saudável. Agora os ímpios, depois do milênio, vão acordar no fio do pensamento que morreram. Aqueles que morreram correndo de um policial, ressuscitam dizendo, olha que coisa interessante, aonde está o policial? A quem dormiu podre, eles ressuscitam daquela maneira. Por que eu estou te falando isso? Na hora que eles ressuscitarem, vai acontecer uma coisa muito interessante. Eles, quando estão vendo a cidade santa descendo, eles vão dizer, eu estou nessa situação miserável, porque esse Deus não me deu chance. Eu vivi uma vida terrível, nasci numa favela, tive um pai que me desprezou, eu tive um marido ruim. Todo mundo vai ter uma desculpa pela qual está fora da cidade, pela qual não foi salvo. Só que dentro da cidade santa, o Senhor Deus terá pessoas que vão provar por sua conduta, levantando a mão diante do universo, dizendo, eu também passei tudo isso, mas pela graça de Cristo eu estou aqui. E isso pode acontecer com você. Eu tenho mais 2 perguntas ainda. Olha bem, ali em Apocalipse 20, verso 3, diz que depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O que significa isso? No fim dos 1000 anos, Cristo, acompanhado dos santos, aqueles que subiram quando Jesus vier daqui uns dias, vem de novo à terra para executar o julgamento dos ímpios e preparar a terra por meio de uma recriação para ser a morada eterna dos justos. A este tempo, em resposta ao chamado de Cristo, os injustos mortos de todos os tempos acordarão para a vida. Esta é a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. Os ímpios ressuscitam com o mesmo espírito rebelde de que antes possuíam. Então Satanás é solto de seu longo período de cativeiro e inatividade. Falta só mais 3 perguntas para você entender. Logo que os ímpios são ressuscitados, o que começa Satanás a fazer? Você lembra que nós estudamos em Apocalipse 20, verso 7? Olha lá, vamos 7 e 8. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a grande batalha. Contra quem vão os ímpios fazer guerra? E qual vai ser o resultado? Olha, lembra, eles já estão com o coração cheio de ódio, de ira, e eles não vão mudar durante a morte. Vão ressuscitar no fio do pensamento, na dor e na raiva que sentiram. E eles vão querer brigar contra quem? Dá uma olhadinha o que diz Apocalipse 20, verso 9. Subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Lembra, Nova Jerusalém vai descer. Eles vão cercar essa cidade. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Não diz que eles vão ficar queimando pela eternidade. Desceu o fogo do céu e os consumiu. Deixa eu comentar uma coisa com você. Este é o último ato no grande conflito entre Cristo e Satanás. Toda a raça humana se encontra ali pela primeira e última vez. Será uma única vez em que todos os seres humanos de todos os tempos se encontrarão. Todos os ímpios de todas as eras e todos os justos de todas as eras estarão juntos pela primeira e última vez. Ali ocorre a separação eterna dos justos e dos ímpios. Nessa ocasião é executado o juízo divino sobre os ímpios no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ela põe fim à grande rebelião contra Deus e seu governo. Ouve-se então a voz de Deus ao sentar-se em seu trono e dizer aos santos: eis que faço novas todas as coisas. E das ruínas fumegantes da velha terra surgem ante os olhares extasiados de milhões de remidos um novo céu e uma nova terra, em que encontrarão uma herança eterna e uma eterna morada. O milênio é o grande sábado de repouso dessa terra, tanto para a terra como para o povo de Deus. Por 6.000 anos a terra e seus habitantes estiveram gemendo sob a maldição do pecado.
O milênio, o 7º milhar de anos, será um sábado de repouso e libertamento, pois que diz o profeta relativamente à terra: todos os dias da desolação repousou. Segundo Crônicas 36, 21. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, 9. Isto precede o estado da nova terra. Nós vamos estudar o que é a nova terra no próximo estudo. Encontro com você lá. Vamos orar agora? Santo Deus e amado Pai, obrigada por nos esclarecer de forma tão clara. Louvado e bendito seja o teu nome pela graça de Jesus. Em tuas mãos entrego esta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você até o próximo estudo. Um abraço.